A legalização das drogas tem sido um tema bastante polêmico e tem gerado amplo debate na sociedade civil, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, e existem argumentos prós e argumentos contra. Aqueles que defendem dizem que a legalização vai acabar com o narcotráfico. Aqueles que são contra dizem que isso pode destruir a nossa sociedade, os jovens, enfim. Mas eu queria hoje tratar desse assunto e queria convidar você a pensar junto comigo. Nós estamos aqui com o Dr. Domingos Ribeiro, ele é médico, ele é neurologista, ele atua aqui no Amapá. E estamos também com o Paulo Guilherme, que vai falar um pouquinho para a gente da experiência de vida dele, do que ele viveu quando era usuário de substâncias entorpecentes. Bem, em primeiro lugar eu queria falar com o Paulo. Paulo, conta assim rapidamente o que foi que te levou e como foi a primeira experiência com o uso de uma substância entorpecente? A primeira experiência foi com cigarro, né? Cigarro contar como droga foi cigarro, bebida. E depois em festa, com mulheres, amigos, a maconha. E sempre achando que ia ficar só naquilo. Depois veio a cocaína, a cocaína assim de uma proporção alta, foi começando a aumentar. Comecei com 16 anos na escola, uma escola onde eu estudava lá em Belém, no centro da cidade, e é complicado porque a facilidade que a droga chega na gente, no aluno, no jovem, no adolescente, na escola exatamente. E me diz exatamente qual é a sensação de fumar maconha e por que isso é dito que é tão bom. Quando o usuário está sob o efeito da maconha, ele fica tranquilo, relax, viajando, ri de tudo. Mas quando passa ou quando tira aquilo, que foi como aconteceu comigo, quando eu entrei em abstinência, eu comecei a ficar uma pessoa agressiva, revoltada com tudo, não fica a mesma coisa. E quando foi que você decidiu usar outras drogas mais pesadas? Foi festa, todo mundo falava que a cocaína não deixava ficar porre. E logo no início a cocaína realmente era só para não ficar porre. Depois ela começou a dar algumas sensações de que tinha alguém te perseguindo. Eu me sentia várias vezes assim. O usuário de cocaína, quando ele se tranca, ele começa a procurar uma brecha, alguma coisa para fixar a neura dele. Mas começa a procurar uma brecha, alguma coisa para fixar aquela sensação. Queria conversar agora com o Dr. Domingos, que é neurologista, e eu queria saber mais ou menos, Dr. Domingos, como é que acontece no cérebro quando a pessoa usa algum tipo de entorpecente? A maconha e a cocaína, principalmente a cocaína, ela age no sistema nervoso central, inibindo uma substância que a gente chama de neurotransmissor. O que é esse neurotransmissor? É como se fosse um hormônio que age dentro do cérebro do ser humano. E esse hormônio chama-se dopamina. Então, quando a cocaína ela é ingerida, né, ou por inalação, ou por via intravenosa, ou pela veia, né, ela vai até o cérebro, inibe a captação desse hormônio, dessa dopamina, e aí como fica muito cheio no cérebro, a grosso modo, essa dopamina, ela tem um efeito, a dopamina, no cérebro de sensação de prazer, tranquilidade, uma sensação de alívio. Então ela dá essa sensação que você descreveu. Se você tirar rapidamente esse paciente, a droga desse paciente, essa substância entorpecente, ela vai causar o que a gente chama de sintomas neuropsiquiátricos. Quais são esses sintomas? Sensação de ansiedade, porque ele já estava usando durante muito tempo, e aí você tira rapidamente, isso dá uma ansiedade, porque dá sensação de medo, dá síndrome de abstinência, que é você tirou, o organismo estava adaptado a usar. O organismo ele utilizava de outra fonte externa essa substância que dava. E agora o cérebro da pessoa acabou entendendo que não precisa mais produzir. Como o organismo tenta mais não produzir por conta realmente que foi tirado, aí dá a depressão. Então são vários sintomas associados que realmente ele age no sistema nervoso central e causa o que a gente chama de dose dependência.
quanto maior a quantidade que você usa, mais o organismo tenta necessitar por conta realmente que ele está ligado com a dose. Quanto maior a dose, maior a quantidade, maior realmente a dependência. Doutor Domingos, algumas pessoas dizem que a maconha, ela não gera dependência. E que a maconha é uma droga muito leve e esse é um argumento em favor da legalização do consumo da maconha. Então, como o senhor conhece o nosso cérebro, eu queria saber se realmente a maconha ela gera uma dependência ou se ela não causa esse efeito. Ela age de forma similar. Não é uma droga. O que acontece com a maconha? A maconha, ela em termos de efeito sedativo, ela é um pouco menor, mas isso não descaracteriza de ser uma droga realmente, algo que é maléfico para o cérebro, porque ela causa os mesmos efeitos e as mesmas sequelas. Causa ansiedade, causa depressão, causa o que a gente chama no termo técnico na medicina, na neurocirurgia, chamada atrofia cerebral. Existem inclusive cientistas que alguns concordam em que o cérebro vai atrofiando, vai diminuindo. Você teria o efeito da maconha em proporção um pouco menor, mas isso não vai descaracterizar que o efeito dela vai ser um efeito similar ao da cocaína. Gera também uma perda de apetite sexual? Gera. Isso realmente está relacionado com a área do cérebro, chamada área do sistema límbico. É uma área do cérebro que fica lá no meio do cérebro e isso realmente causa, não só a maconha, o próprio álcool causa isso, né, porque ele diminui a produção de hormônios sexuais, acaba lesando uma área do cérebro chamada de hipófise. Mas assim, alguns jovens, Paulo, acham que ao usar determinadas substâncias, sentem mais desejo sexual, por exemplo, nessas raves, assim, quando eles usam o êxtase, na verdade também não é para isso? Pelo menos pela cocaína e pela maconha não dá, não. Tira toda... É verdade isso. Às vezes, muitas das vezes eu estava em festa, eu saía com a menina da festa, a gente saía junto e já cheiradão e tal, já drogadão, eu e ela, e a gente passava a manhã toda se drogando e entrava pela noite. Aí depois que parava, já no outro dia tomava um banho, aí que rolava qualquer tipo de coisa. Assim, tipo, às vezes a mulher estava do meu lado e tal, a namorada ou uma outra pessoa chegava, mas para mim tanto faz ou tanto fez. Eu dava mais importância para a droga, para o uso da droga. É interessante isso, porque a droga passa a ser o centro de tudo. Exatamente. Na vida, né? Não existe mais outro interesse, não existe mais um olhar diferenciado para outras coisas na vida. Eu vivia para usar e usava para viver, era isso. Assim, é bem definido assim essa frase, assim, é uma frase que nós usávamos muito. Eu fui internado numa clínica e o psicólogo usava muito essa frase e é verdade. O dependente químico, ele vive para usar e usa para viver. Eu fumava maconha até 6 horas da tarde. Quando escurecia, já mudava. A partir da noite já começava a cocaína. Quando eu já estava na fase terminal, no fundo do poço, vamos dizer assim. Quais são os sinais que um jovem, um adolescente pode dar em casa quando ele começa a usar algum tipo de droga alucinógena, enfim? Uns sintomas assim que o pai e a mãe... são os olhos vermelhos, os dedos também, amarelo. Eu acho que também é a fome exagerada. Eu acho que como pai e mãe que convive com os filhos sabe o tanto de comida que o filho come normalmente. No almoço ou na janta. Peraí, só um instantinho. Quer dizer que depois do uso da maconha, a pessoa sente muita fome. Muita fome, rindo de tudo. Tipo, eu chegava em casa com os olhos vermelhos, rindo de tudo. Quando não, eu usava colírio, mas mesmo assim abaixo, né? Os olhos abaixam um pouco. Com os olhos vermelhos, com fome e rindo de tudo. A minha mãe me brigando por uma nota baixa na época e eu achando graça dela. Tem gente que fala que a maconha não é o problema. Tem gente que fala, não, o problema é a cocaína, que a maconha é uma erva. Mas a maconha, ela é tipo a porta que se abre para todas as outras drogas.
Mas olha, Paulo, existem muitas pessoas que passam uma vida toda usando maconha e não experimentam outras drogas. Tem gente que nem bebe. Eu conheço gente que nem bebe, mas só fuma maconha, não fuma cigarro e não bebe. Mas eu não quero correr esse risco, nem quero que meu filho corra esse risco também, de ficar na maconha pro resto da vida. É um risco muito grande. Um adolescente que ele está na fase de curiosidade. Então, um adolescente que vinha tirando boas notas, que vinha chegando no horário, que tinha uma relação de amizade com colegas que não fora, dentro desse meio de usar de substância entorpecente. Quando o adolescente ou o adulto ele muda esse comportamento, esse meio social que ele convive, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, mudança de comportamento no sentido de que ele começa a tirar notas baixas, ele começa a ficar irritado com os pais, com os parentes, com os irmãos. Deve haver um afastamento também, né? Então dá o que a gente chama de isolamento social. Os pais, de certa forma, eles tentam negar isso. E eu acho que a chave do tratamento, ele inicia justamente aí, quando os pais identificam a mudança de comportamento, é tratar logo de imediato. Porque senão aquilo vai se acumulando, é como se fosse uma bola de neve, ou uma ponta do iceberg que está só aparecendo no início ali, mas na verdade tem várias coisas por trás daquilo. Mas sabe o que acontece? Muitos pais são ausentes. Muitos pais não percebem o que está acontecendo. Ou, como o Paulo disse, não querem perceber, não querem enxergar. Na verdade, nós pais devemos estar observando atentamente todas as ações, as falas, os comportamentos dos nossos filhos. Paulo, conta pra gente como foi assim o fundo do poço. Quando você chegou nesse fundo do poço e o que aconteceu? O fundo do poço eu me vi quando eu estava num quarto assim bem diferente da minha casa, que era bem aconchegante, num quarto assim escuro, com uma rede. Foi quando eu resolvi falar, e todos já sabiam. Eu sei que, só que eles, sabe, todos sabiam, meu pai sabia, minha mãe sabia. Só que foi quando eles ouviram da minha boca, já com 24 anos de idade, 23. Foi quando eu falei, olha... Qual foi a reação deles? Choraram junto comigo. A gente chorou assim por uns 10 minutos calado, que foi quando ele me internou de forma involuntária, que eu não sabia que eu ia ser internado, eu fiquei amarrado por uns 2 dias no quarto escuro para passar o período de abstinência, senão eu ia fugir. Foi a minha primeira experiência com Deus, tem que falar. Tem que falar. Foi a minha primeira experiência com Deus e foi quando eu vi que não tinha ninguém, que só tinha minha mãe, meu pai, minha família que eram por mim verdadeiramente. Foi quando eu ouvi de Deus falar, olha, não foge. Eu só ouvia isso, só isso que vinha na minha mente, não foge que eu vou te colocar onde tu queres estar, o que tu pensar, o que tu imaginar que eu posso fazer na tua vida, eu vou fazer. E eu ouvi isso no quarto escuro, amarrado num trado de cama, assim, é coisa de louco. Mas aí eu falei, eu não vou fugir. E apesar das guerras lá dentro, foram 4 meses eu tentando fugir e eu brigando, aquilo que o doutor falou, eu brigando contra eu mesmo, eu vou sair, eu vou usar. Foi num período de férias, numa cidade de praia, onde a gente ouvia o som, e eu ainda estava cheio do mundo, ouvia o som das ruas. E quando eu recebia cartas lá, assim, lá dentro da clínica, pessoas da igreja, como ele falou, a minha mãe é evangélica, meu irmão é evangélico, meus amigos que cresceram comigo e não se perderam para o mundo, para o crime, que de 30 amigos de infância hoje eu tenho 10. E mandavam cartas para mim, Paulo, eu tenho certeza que tu vai sair daí como eu te conheci, como tu era quando a gente era criança, quando a gente era adolescente. E essas coisas foram me fortalecendo, me deixavam seguro. E, assim, parar foi uma decisão minha. Escolher por Jesus, escolher por Deus. E Deus foi, depois que eu escolhi parar, Ele foi enviando, assim, várias estratégias para mim ficar longe. Tipo, Ele enviou o Muay Thai, o esporte. Eu tenho que falar também, não pode deixar de falar do esporte porque é fundamental hoje na minha vida. O dia que eu não treino, eu me sinto mal, parece que
É muito legal você falar do esporte, que eu entendo também que o esporte é um caminho, mas eu quero te perguntar o seguinte: existe viagem melhor do que estar com Deus? Não existe não. Não, porque assim, é engraçado, quando a gente não conhece... Sabe por que eu te pergunto? Porque muitas pessoas criticam, né, e dizem assim: porque a igreja está cheia de alguma coisa. Né? Eu já escutei. Ex-dependente, ex-prostituta, ex-ladrão. Mas essas pessoas realmente têm um vazio dentro de si. E quando elas se sentem preenchidas por algo melhor, é lógico que elas vão buscar isso. E foi isso que aconteceu com você? Foi. Deus é muito bom. Deus substituiu a droga, substituiu as festas. Hoje, em vez de ir pra festa numa sexta-feira, eu amanheço com um bando de louco adorando a Deus até de manhã. Doutor Domingos, o Paulo contou a experiência dele de ir até o fundo do poço, de passar por esse período de abstinência, que existem muitos testemunhos de que é um momento terrível. E o que acontece com o nosso organismo quando a gente passa por esse período de abstinência? E a outra pergunta é se o Paulo e outras pessoas vão ter que lutar contra isso para o resto da vida, ou não, ou vai chegar um tempo em que tudo isso passa. O período de abstinência, o que é o período de abstinência? Aquele período em que o usuário ele passa não mais usar qualquer tipo de droga ilícita, ou substância entorpecente. E esse período, na verdade, é que o organismo, tanto o cérebro, que na verdade comanda tudo, ele passa pelo mecanismo que a gente chama de readaptação e remodelamento. O que é isso? O organismo estava acostumado com uma substância altamente tóxica, porque a maconha, o álcool, a cocaína são substâncias neurotóxicas. Então essas substâncias, quando depois de um determinado tempo, por exemplo, a cocaína, ela passa, se você usa hoje, ela está ainda no seu organismo, ela é detectada até 3 dias depois na urina, né, ou no sangue. Então isso, na verdade, é um período que a gente chama de desintoxicação. A abstinência é um período de desintoxicação, e isso leva tempo. Isso leva adaptação, porque o organismo, na verdade, ele estava adaptado, o sistema nervoso estava se acostumando com aquela substância realmente tóxica. Só um minutinho, existe perigo de óbito nesse período? Assim, existe muito. Um dos grandes perigos é quando o paciente usa, está no momento do uso e está no período de abstinência. Por quê? Porque a taxa de suicídio é altíssima. A taxa de depressão é altíssima, porque ele acha que ele não pode viver sem, como o Paulo falou, eu não posso viver sem aquela droga, sem aquele momento de prazer, sem a sensação de livre, espontânea vontade de usar aquela droga. Então, o período de abstinência, eu digo assim, no paciente realmente que já usou esse tipo de droga, eu digo que é vigilância eterna. Se a pessoa decidir deixar a droga e ela entrar nesse período de abstinência sozinha, em casa, então o perigo é muito maior, né? Na verdade, há necessidade de fazer um acompanhamento, porque a abstinência, essas drogas, elas causam o que a gente chama de necessidade de umas outras drogas medicamentosas para haver um equilíbrio, um contrabalanço. Então, nesse período de abstinência, nós, como médico, nós passamos drogas chamadas benzodiazepínicos, diazepam, Rivotril, todas essas medicações realmente conhecidas, que é importante para, na verdade, sedar, deixar o paciente mais tranquilo, dar a sensação que realmente a droga dava antes. Doutor Domingos, então, para quem estiver nos ouvindo e que deseja, de repente, deixar de usar drogas e já estava usando no período longo, já era realmente dependente, se ele decidir, por exemplo, não, eu quero ficar limpo, eu quero deixar de ser dependente, ele teria que procurar
qual atendimento? Seria num posto de saúde? Ele pode procurar no posto de saúde. No caso aqui em Macapá, nós atendemos no Hospital Geral, Hospital das Clínicas do Alberto Lima, mas a nível de posto de saúde, ele pode ser amparado na primeira consulta, e o médico do posto de saúde dá a referência para ele, para o hospital realmente. Paulo disse que ele foi internado involuntariamente, né? O pai chegou e disse, não, eu vou internar. Mas sem que eu soubesse. Sem que ele soubesse. Então existe uma polêmica se isso realmente é algo legítimo ou pode alcançar um êxito. No caso do Paulo, alcançou esse êxito. Mas existem alguns médicos, que eu já ouvi esses comentários, dizendo que, na verdade, essa internação ela precisa ser voluntária. O que o senhor acha? Qual a sua opinião acerca disso? Do ponto de vista ético, o Código de Ética Médica, ele é bem claro quando ele diz o seguinte: levando em consideração, né, o risco iminente de morte do paciente e ele sendo incapaz de saber o risco que ele ocorre, os pais ou os responsáveis têm o direito de autorizar o tratamento dele, qualquer tipo de atendimento. Então eu sou favorável. Existe uma corrente de médicos que realmente psiquiatras, neuropsiquiatras, que não são a favor, mas eu particularmente sou favorável porque, primeiro, o Código de Ética Médica me ampara. Segundo, o paciente não tem noção do que ocorre ao redor dele. E terceiro, se houver o consentimento da família ou do responsável. E no direito também existe uma forma, né, da família se respaldar, porque uma pessoa assim é considerada incapaz. Então ela precisa ser representada, até mesmo juridicamente. Então você, família, que está nos ouvindo e que tem um ente querido, um filho, enfim, que está passando por um problema como esse, se realmente você percebe que essa pessoa ela não tem mais condições de decidir acerca da sua vida, eu entendo que realmente, baseado no que o Dr. Domingos acabou de dizer, que você pode fazer isso. Você pode procurar uma ajuda, você pode procurar um médico, um neurologista, um psiquiatra, até mesmo para pensar nas possibilidades, qual o caminho a seguir. Mas eu quero agradecer ao Paulo, eu quero agradecer ao Dr. Domingos por terem vindo aqui, foi extremamente esclarecedor. É um tema realmente muito polêmico, mas é um tema de utilidade pública. E eu espero que você tenha gostado. Até o próximo Insight.